Zacarias, capítulo de número 7, em especial o versículo de número 5. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes, com efeito para mim? Só até aí, irmãos. Nós trabalhamos sobre a vida dos irmãos essa primeira parte, onde Deus nos faz uma pergunta. Na verdade, Deus, utilizando do profeta Zacarias, fez uma pergunta para que ele comunicasse ao povo de Israel. Havia uma prática. A prática no meio do povo de Israel iniciou, de acordo com o livro de Levítico, por um jejum decretado uma vez por ano. Isso era lei. No entanto, esse jejum foi expandido de acordo com as manifestações e práticas do povo e da subdivisão das práticas religiosas em Israel. Surgiram o que nós chamamos de grupos religiosos: os fariseus, muito conhecidos nos dias do Senhor Jesus, os saduceus, os essênios, grupos que muitas vezes queriam manifestar a sua espiritualidade através de práticas da lei. Então, biblicamente, havia um jejum instituído, expandiu-se nos dias de Zacarias. Nós vemos agora que já havia um jejum praticado 2 vezes no ano. E o Senhor então diz assim: olha, pergunta para o povo uma coisa. Quando vocês afligem a sua alma, ou seja, estão em jejum, lá naqueles meses e dias que vocês estão acordados entre vocês, para quem vocês fazem isso? Ele pergunta: é para mim? E ele vai e continua e diz: é para mim mesmo? E eu queria então, como foi dito anteriormente, que nós iniciássemos com uma pergunta a nós. Não apenas jejum, mas tudo aquilo que fazemos e praticamos, para quem fazemos? Somos irmãos tão envolvidos pelo marketing dessa era que nós gostamos de fazer coisas para as pessoas verem. Muitos de nós, sem querer nos acusar, não dobramos nossos joelhos quando estamos sós. Muitos de nós não ora nas suas casas quando estamos em família. Muitos de nós não abrem a Bíblia no seu contexto, mas quando vê pessoas, o marketing vai lá no topo. Glória a Deus, Jesus Cristo, aleluia. Não é assim? Irmão, misericórdia, aqueles chavões, aquelas palavras habituais saem de nós como se aquilo fosse um termômetro da espiritualidade de alguém. A questão é, quando fazemos coisas, para quem fazemos? É para nós ou é para o Senhor? E é baseado nisso que nós então tratamos o assunto do jejum, que é o assunto apontado por Deus, requerido através da boca do profeta. E o jejum? Bom, jejum, nós vivemos esses dias, apenas lembrando da semana anterior, temos 2 pontos bem claros na igreja dos nossos dias. Temos aqueles que supervalorizam o jejum e aqueles que desprezam. Não sei quem é você. Não conheço o meio termo, não é que ele não existe, eu só não o conheço. Alguns fazem do jejum a sua bandeira espiritual. Batem no peito e dizem: eu jejuo. Hã? Você já jejuou? Hã? Outros dizem: isso é coisa da lei. Isso é coisa... Não preciso jejuar mais. Jejuar para quê? Que prática é essa? Qual o resultado? A Bíblia nem fala de jejum, sinal que não lê, né? Existem então pontos bem distintos na igreja, e nós sabemos que a palavra de Deus nos leva à temperança, nos leva a um ponto de equilíbrio, e eu não quero trazer ou suscitar no nosso meio extremos, aqueles que desprezam nem aqueles que supervalorizam. Eu gostaria apenas que fôssemos bíblicos, que fôssemos servos, que atentássemos para algo que é de Deus e que tem um forte
uma forte expressão e aplicação na vida daqueles que fazem de forma divina. Então, nada melhor do que aprendermos. Disse que primeiro dividiríamos o jejum em 2 tipos de jejum. Um seria o jejum pleno e o outro seria o jejum habitual. E na semana anterior, quando ministrei isso, falamos sobre o jejum pleno, o qual eu não vou repetir tudo, apenas posicionando aqueles que não ouviram a primeira parte. Jejum pleno é um jejum que eu e você realizamos sem projeto, sem intenção inicial, sem definição de prazo ou de conceito. Nós simplesmente fazemos porque temos comunhão com Deus. Quando nós viemos para as Escrituras, vimos que Moisés foi o primeiro homem, com citação bíblica, a fazer um jejum pleno. A Bíblia diz que o Senhor havia chamado Moisés e ele havia subido até o monte. Ali ele havia recebido as tábuas da lei. Quando estava no alto, o Senhor, contemplando o pecado do povo, ordenou que Moisés descesse. Moisés, descendo então com as tábuas, ainda depois de interceder pelo povo, furioso, quebrou aquelas tábuas, algo sagrado que o Senhor havia dado para o povo. O Senhor então, diferente do que eu e você geralmente fazemos, pais com filhos, nós falamos assim: ô filhinho, não tem problema não, papai escreve tudo de novo, não precisa fazer nada. Deus falou: Moisés, agora você vai fazer o seguinte, você vai voltar, prepara 2 tábuas, porque eu te dei 2 tábuas escritas. Sobe de novo no monte, mas você não vai subir com o animal, você não vai subir com nada. Você e as 2 tábuas, suba ao monte, porque nós novamente faremos e entregaremos ao povo a lei conforme te dei anteriormente. Moisés subiu ao monte. O texto lido semana atrasada, quando trabalhamos isso, nós vimos que Moisés não sabia muita coisa, ele sabia que ele teria que subir ao monte. Subindo ao monte, teve comunhão com Deus. E o resultado dessa comunhão foram 40 dias e 40 noites, onde Moisés não comeu pão e nem bebeu água. Uma coisa incrível. Quando colocamos isso na área médica, eles falam assim: balela, impossível. É dito que o homem consegue viver até 3 dias sem ingerir água. Por isso dizem, ele não pode ter ficado 40 dias sem beber água. Sem comer, até aguenta, desde que ele se hidrate. No entanto, o que nós vimos ali, na manifestação do primeiro jejum pleno, é que Moisés, ao subir dali, ele não deixou recomendações, ele não deixou organizado. Já viu quando você sai de férias na sua empresa? O trabalhão que dá. Você organiza uma coisa, organiza outra, e ainda assim, o chefe ou o colega de trabalho te liga para tirar alguma dúvida. Deus disse: eu não quero ninguém no monte. Moisés subiu e deixou tudo aquilo que pertencia à sua vida lá embaixo. Primeiro ponto do jejum: nós não levamos jejum pleno, nós não levamos nada conosco, senão um coração que possa ser escrito pelo Pai. A palavra de Deus diz: tirarei de ti um coração de pedra, colocarei em ti um coração novo, e nele eu vou escrever as minhas palavras. O jejum pleno é aquele onde você vai diante de Deus em comunhão e sai rico da glória celeste. Moisés então não sabia de prazo, Moisés não sabia muito do que aconteceria, mas Moisés se predispôs ao chamamento de Deus, a uma comunhão. Os irmãos entenderam isso? Essa comunhão foi tão plena que algo que vai além da capacidade natural aconteceu. Moisés ficou 40 dias sem comer e sem beber. Diz as Escrituras que quando Moisés desceu, algo maravilhoso era percebido por todos. Vocês lembram o que era? Diz que o rosto de Moisés, oh glória, Senhor. Irmãos, não é difícil saber quem realiza jejum pleno diante do Senhor, porque o rosto brilha. Deu para vocês receberem isso? Hoje nós clamamos: Senhor, dá-nos coração pleno,
que execute a ti ofertas plenas. Não quero, como disse para vocês, acusar a mim e a você, mas que o Espírito de Deus possa nos quebrantar e nos mostrar nessa manhã que muito nos tem faltado da prática real das Escrituras. Não leve essa palavra torta para casa e queira jejuar 40 dias pleno, sem comer pão e sem beber nada. Eu não estou pedindo ninguém para fazer isso. Porque eu disse para vocês que o jejum pleno não está ligado a prazo, mas a amplitude de comunhão. Um jejum pleno, nós vamos ver daqui a pouco, ele pode ter dia ou dias de duração, mas o que importa não é o prazo com o qual ele é feito, mas apenas a intensidade da comunhão que se manifesta através dessa prática. O jejum pleno é aquele que não é agendado, não é programado. É aquele que você não diz assim, bom, então agora vou jejuar por tal prazo. Não, não é isso. É aquele que você diz, Senhor, eu quero ter uma comunhão contigo. Lemos alguns textos e vimos que houve ocasião em que Jesus e os discípulos estavam juntos e que nem sequer lembraram de comer. Teve uma que os discípulos estavam há tantas horas e o Senhor Jesus falou assim, vocês estão há muito tempo ao cuidado do Mestre. Vocês estão tempo demais, o trabalho é tanto, o povo é tanto, a necessidade é tanta, que vocês não estão tendo tempo nem para comer. Era um jejum pleno, realizado pelos discípulos sem notarem, porque quando estamos cheios da glória de Deus, estamos vazios de nós mesmos. Já viu quando você está cheio de problema? Não, nem ninguém sabe o que é problema aqui. Glória a Deus. Você está precisando, irmão, se desvaziar um pouco. Esvaziar um pouco, porque, irmãos, somos sobrecarregados com as nossas ansiedades e com os nossos pecados. Mas aquele jejum pleno, então, foi dito. Encerro por aqui, depois se alguém quiser ouvir de novo, está gravado essa mensagem, é só requerer. Mas o jejum pleno é aquele que fazemos, ele não tem prazo pré-determinado, mas ele é uma ação resultante da comunhão. Amém? Se alguém cair, a gente levanta aí. Agora nós continuamos. Continuamos com o quê? Vamos falar agora do jejum habitual. O jejum pleno, nós temos apenas 3 manifestações claras escritas nas Escrituras. Um foi de Moisés, outro foi de Elias e outro foi do Senhor Jesus, o pleno. Mas o jejum habitual, nós vemos uma prática rica, muitas manifestações bíblicas explicando sobre o jejum habitual. O que é o jejum habitual? O jejum habitual é aquele que nós fazemos porque necessitamos de alguma coisa. É a nossa cara. Não, né? Parece muito com a gente. A situação aperta, a pessoa lembra, tenho que jejuar. É incrível, mas isso ainda que tenha esse efeito, Deus permite. E ele também é bíblico. A palavra de Deus diz que o Senhor conhece a nossa essência, viu, irmãos? E ele sabe que nós somos o quê? Somos pó. O Senhor sabe que somos barro. O Senhor sabe que somos limitados. A palavra de Deus diz que o Senhor conhece as nossas dores, as nossas dificuldades e que Ele se compadece de nós. A questão quando fazemos o jejum habitual, ou seja, se o fazemos porque necessitamos. Não queira florear, viu, irmãos? Estou jejuando porque tenho uma grande necessidade. Estou jejuando ao Senhor porque Ele é amém, mas porque você tem uma grande necessidade dentro da sua alma. Comece o jejum certo. Para de fazer aquelas voltinhas para fingir que você não precisa de nada. Seja como aquele cego que, chegando diante do Senhor, ainda que não o visse, sabendo que estava perto, gritava: Jesus, filho de Davi, estou precisando de nada. Pode passar direto, que eu não quero nada. Ele não disse isso. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Eu e vocês precisamos começar as coisas de Deus de uma forma divina. Senhor, eu necessito do Senhor.
Por isso eu quero te apresentar o meu jejum habitual. E aí agora nós abrimos o leque. Primeiro ponto, o jejum habitual é aquele que praticamos hoje, baseado em necessidades, sejam elas naturais, sejam elas espirituais. Naturais, eu me refiro a questões do nosso corpo, da nossa mente ou do nosso contexto social. Pode ser uma questão de saúde, pode ser uma questão de trabalho, pode ser uma questão de família, tudo no aspecto natural. E espiritual, eu me refiro às questões também que dizem respeito às coisas de Deus, como por exemplo, rumo da igreja, igreja local, igreja coletiva universal na face da terra. Nós também oramos orações na qual a nossa necessidade faz com que a gente jejue, mas esses tipos de jejum são chamados jejum habitual. Claro aos irmãos? Amém? Mas vamos para o que então importa. Eu e vocês então resolvemos fazer um jejum habitual. O jejum habitual é bíblico. Mas aí começam as perguntas. Eu queria saber o seguinte: eu posso fazer jejum só de sorvete que bom? Aí parece engraçado, a gente dá aquela risadinha e tal, mas eu vou dizer, pode. Se você for para as Escrituras, nós vamos ver que existem algumas expressões dadas ao jejum, que ele vai desde a abstinência parcial, durante um prazo de tempo, como até a abstinência ou jejum total, que é através de um grande tempo ou intervalo de tempo sem alimento. Mas, antes de falarmos sobre o tamanho, a amplitude, o que comer, o que não comer, eu queria que nós falássemos um pouquinho sobre a origem dessas coisas. Vamos ler 2 textos comigo só para vocês entenderem, quer ver? Vamos ler, abra comigo a sua Bíblia, por favor, lá em Números, capítulo de número 30. Números, capítulo de número 30. Vamos começar aqui a esmiuçar isso, e eu vou tentar ser um pouco objetivo. Depois vocês leem todo o capítulo, porque ele é muito rico e muito importante. Eu vou começar a leitura e depois eu explico. Capítulo 30 de Números, vamos ler aqui o versículo de número 2. Diz assim: quando o homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Amém, irmãos? Primeiro ponto, o Senhor diz o seguinte: quando você começar e você fizer um voto, um juramento diante de Deus, que você vai fazer, está falando de quem, irmãos? Do homem. Muita atenção nisso aqui. Está falando de quem? Homem, sexo masculino, viu, irmãos? Mas tem diferença? Tem. Por isso que eu quero a atenção de vocês. Homem. E aí, irmãos, homem não fala de homem acima de 18, viu? Ó, jovens, fica atento. É homens. Uma coisa que você vai encontrar nas Escrituras que está se perdendo hoje. Não dá para não abrir parênteses. Homem diante de Deus tem que ser o quê? Homem. Não queira o lugar das meninas, irmãos. Fique firme na sua posição. Homem será requerido. Adão, por que é que você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Adão disse, foi a mulher. Adão, por que você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Foi a mulher. Adão, a pergunta é para Adão. Homem, você é homem. Tem uma graça de Deus sobre a sua vida, que você não pode nunca desprezar. Não queira o lugar das meninas, e eu me refiro a isso. Um homem tem que ter nascido homem. Um homem tem no seu coração uma base de força, resistência, temor e fidelidade. Algo impressionante que Deus te deu, não deixa o diabo tirar.
e o Senhor vai requerer de você o curso da sua casa. Mas a minha esposa faz isso. Homem, por que é que você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Eu vou cuidar dela, mas eu quero saber de você, homem. Por quê? Irmãos, homens, sexo masculino, Deus tem uma graça única para vocês. E nós, seu machista, tem também, irmãs. Mas para vocês, Deus tem uma graça tão magnífica, tão maravilhosa e tão especial que as mulheres do nosso século não querem. Deus tem um cuidado, tem um zelo, tem um carinho para com a mulher que é uma coisa impressionante. Como Deus cuida da alma da mulher. Deus pega o homem e diz, como lemos ao lermos textos sobre Abraão. Abraão se encontrava do lado de fora da tenda, em pleno sol do meio-dia, diz a palavra. Mas sua esposa encontrava-se no interior da tenda e ela fazia roupas. Ela costurava. Irmãos, nós podemos ir para um acampamento e falar noites e dias sobre isso. Eu só quero dizer para você que homem, é muito importante ser homem diante de Deus. Não fuja das suas responsabilidades, do seu trabalho, dos seus encargos, porque quando você entende isso, você pode estar todo arrebentado, castigado e machucado pela vida. Mas quando você reconhece a unção, o Senhor dirá assim: põe-te de pé e eu te abençoarei. Teme somente e crê no Senhor. E você todo machucado diz: Senhor, eu sou homem do Senhor. E o Senhor derrama um bálsamo sobre nós, que renova a nossa força, que revigora a nossa capacidade de enxergar e que nos faz trazer direção à nossa casa. Homem, você é muito importante na sua casa e no seu contexto de vida. Não abra mão disso. Vamos falar de jejum? Para nós saindo do jejum. Deus fala assim: se o homem fizer um voto, quando o homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. Ó, homem, palavra de homem, você falou? Hein? Cumpre. Eu não posso mudar, então não fala, não compromete, não faz votos. Se você fizer voto, irmão, você vai ter que cumprir. E eu queria abrir mais um parêntese, irmão. Na vida comum, cotidiana, no relacionamento da igreja, hoje nós temos mania de não cumprir isso, e aí começam as maldições da nossa vida. Deixa que eu vou, irmão, não, nem aparece e não dá satisfação. Se você falar que vai, irmão, vai, tá bom? Do contrário, fica caladinho, mostra a sua fragilidade diante do outro, mas não fale aquilo que você não vai cumprir. Tá combinado? Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é a palavra. Vamos ser mais claro aqui, eu vou ler só mais um versículo com você. Quando, porém, versículo 3, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, falando da mesma coisa que o homem fez no versículo anterior, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, aí continua, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência que se obrigou. Mas se o seu pai, no dia em que tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será o quê? Preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Irmãos, a palavra é muito perfeita. Eu fico assim, impactado com a grandeza das Escrituras. Homem, não interessa. Falou, cumpre. E meu pai não vai me liberar? Pai, não libera o seu pai, seus filhos, do voto que fez ao Senhor. Deus não te deu
capacidade de fazê-lo. No entanto, as mulheres, diz, se você está na casa de seus pais e você faz um voto, e o seu pai ouve, e ele não fala nada, o seu voto se cumprirá. Você terá que fazê-lo todos os dias do seu voto, mulher. No entanto, se você fizer um voto na casa dos seus pais, e o seu pai ouvir, e na hora se manifestar e falar assim, eu não concordo com o seu voto não poderá ir adiante. Quem fala isso é quem? A palavra de Deus, é o próprio Deus. O nosso tempo é pouco, vou apenas clarear para vocês. Fala o seguinte, uma mulher então faz um voto diante de Deus. E esse voto, o pai consente. Ele se cala e ela vai casar. Depois vocês continuam a ler o texto. Quando chega no marido, diz o texto, diga ao seu marido o voto que você fez. E ele então, ouvindo, se manifestará. Se esse voto for aceito pelo marido, você continuará na realização do seu voto. Mas se esse voto for negado pelo marido, você então não cumprirá mais aqueles votos, porque você está livre diante do Senhor. Então existe toda uma seriedade com relação a voto. Eu estou dizendo de voto porque jejum é um tipo de voto. E nós temos diversos tipos, desde o jejum chamado abstinência, até o jejum mais longo. Nós vamos ver quando a gente vem para as Escrituras, eu vou começar a narrar agora e vamos ser um pouco mais objetivos, que vocês vão ver que dentro das capacidades, dos diversos tipos de jejum, você tem alguns deles que são específicos por longos anos. Era muito comum, às vezes, o pai fazer um voto para cumprimento do seu filho ou da sua filha. E isso só poderia ser cobrado, no caso da filha, por quem? Pelo marido, quando casasse. Então, assim, minha filha nunca vai cortar cabelo e nunca vai cortar cabelo. Vamos falar só disso. Minha filha nunca vai cortar cabelo. Aí vem a filha, o cabelo está grande, né? E a filha tem um voto, ela tem que cumprir, foi feito um voto. Aí, ela se casa. O marido diz assim, agora eu não quero mais esse voto, eu tenho poder para revogar esse voto. Ele tem o direito. Agora, um homem, vamos pegar o caso de Sansão, voto de Nazireu, onde nada que tivesse em origem na uva poderia ser comido. Navalha não podia ser passado na sua cabeça. Sansão cresceu, e Sansão teve que manter aquele voto durante todos os seus dias. No dia em que Sansão rompeu o voto, ele rompeu um vínculo de bênção de Deus sobre a sua vida. Então, irmãos, voto com Deus é algo muito sério. Me preocupa quando às vezes vejo algumas congregações que fazem as pessoas votarem no impulso daquele aquecimento. Agora vamos fazer um voto, uma semana de jejum, quem faz? Todo mundo. Ei, ninguém jejum. Isso é muito sério e nós vamos ver por quê. Deu para entender? Você vai fazer voto? Misericórdia, não é para isso que eu estou dizendo. A proposta é apenas, seja fiel. Se você tem um voto diante de Deus, cumpra. Para reforçar isso, abra comigo, depois leia todo o capítulo 30 de Deuteronômio, que vocês vão ter todos os detalhes. Desculpa, todo o capítulo 30 de Números, que vocês vão ter os detalhes sobre essa questão. Só dizendo uma coisa, viu? Pais, só pai, não é pais não. A mãe não pode quebrar um voto como esse que nós falamos. Pai, você pode quebrar o voto da sua filha, mas você não pode quebrar o voto do seu filho, biblicamente. Para o filho, se você quebrar, você tem que fazer no lugar dele. Ajuda, né, filhos? Ajuda, né? Dependendo da bobagem, nós temos que deixar você seguir com esse voto. Vocês entendem? É muito sério diante de Deus. Às vezes nós encontramos pessoas que têm uma vida, sabe, a vida passou por muitas coisas. Aí chega aquele livro de matemática complexa, matemática 3, né, aquela coisa difícil de resolver, e fala assim, irmão, olha, eu não estou sabendo resolver a minha vida. Aí você começa a ligar os pontos. Nesse momento você começa a ver que a vida do irmão está até ajustadinha.
Falo, não é que está tudo batendo com as escrituras, mas tem um dano ali, sabe, irmãos? Tem uma coisa séria, você não consegue ver. Tem algo muito sério acontecendo ali, você olha e não tem solução. Porque às vezes não somos capazes de ver o que aconteceu nos votos. Isso é tão sério. Nos votos. Muitas vezes fazemos votos e achamos que podemos brincar com isso, né? Mas essas brincadeiras trazem um prejuízo tão grande na alma do homem e da mulher, que ainda que pratiquem coisas corretas, a sua vida não vai girar de forma correta. Deu para vocês pegarem isso aí? Misericórdia, o que eu faço? Eu vou explicar até o final. Então vem comigo. Deuteronômio, capítulo de número 23. Deuteronômio capítulo 23, versículo de número 21. Acharam, irmãos? Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, olha só, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requerirá de ti, e em ti haverá o quê? Pecado. Se você fizer, o que a palavra está dizendo? Alguém é obrigado a fazer voto, irmãos? Não. Mas se você fizer um voto, a palavra de Deus fala assim, não demora, não enrola não. Sabe por quê? Quando o Senhor olhar um voto feito e ele não for cumprido, o Senhor verá pecado na sua vida. E esse pecado, irmãos, não adianta pedir perdão, ok? Mas e se eu pedir perdão? Você vai pedir perdão, mas vai cumprir ele assim mesmo. Por quê? Porque é voto. Nunca ninguém me falou isso. Não precisava nem ter dito. Se você lesse Bíblia, ninguém precisava ter falado conosco. Então a questão é, fez um voto, o que você vai fazer? Vamos vir para a nossa geração resumidamente. O que nós fazemos no altar, irmãos? Irmãos, o que nós fazemos no altar? Um voto. O ministro chega e diz assim, você quer fazer esse voto? Quero. Eu, fulano de tal, aceito receber a ciclana de tal, como minha legítima esposa. Aí vem uma lista. Na saúde e na doença, na alegria e na pobreza, na feiura e na beleza, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até que a morte nos separe. Você fez um voto e a palavra de Deus diz, se você não cumprir o seu voto, você está como, irmãos? Abra comigo em Eclesiastes, capítulo de número 5. Eclesiastes, capítulo de número 5. Vamos ler só 2 versículos aqui, versículo 4 e 5 de Eclesiastes 5. Acharam? Amém ou misericórdia por aí? Diz assim o texto, olha, leiam comigo porque é muito importante essa leitura. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5. Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes, melhor que não votes, do que votes e não cumpra. Aí ele continua, olha o versículo 6. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Olha a seriedade do voto, irmãos. Nós estamos falando de jejum, mas isso é uma base, é um alicerce da vida do cristão. O Senhor está falando o seguinte, se você fizer voto, cumpra.
E não diga, eu era tão jovem quando eu fiz esse voto, eu estou arrependido. Irmãos, não tem solução. Uma vez conheci um irmão que, de forma inadvertida, como está aqui, nós compramos um violão, aquele irmão pegou o violão, falou assim, vou consagrar esse violão a Deus. Olha, isso é um problemão, mas tá bom, se você dá conta. O irmão consagrou, e um dia numa rodinha de brincadeira, o irmão estava cantando uma música do mundo. Irmãos, que pancada. Eu vejo esse irmão machucado com frequência, não tem cura. Mas se eu pedir perdão, você pode pedir perdão pelo seu feito, mas você volta ao seu compromisso. Chamei aquele irmão e disse, irmão, você consagrou isso, você vai vigiar isso aqui, até esse violão virar pó. Entende a sua responsabilidade? Tem irmãos que compram um carro, vou consagrar o meu carro. Irmãos, se você consagrar esse carro, você nunca vai vender esse carro, irmão. Está vendo a seriedade do voto? Minha casa, minha vida. Não, minha casa. Vou consagrar a minha casa. Você não pode consagrar algo que você não consiga administrar, regência. Se você não tiver domínio, irmãos, não seja tolo. A palavra diz, por que eu destruirei a sua vida por causa de um voto? Para quê, irmãos? Deu para entender isso? Não? Vou repetir tudo de novo. Amém, irmãos? Então eu não vou votar nunca. Olha, não seja covarde. A questão não é que você não deva fazer voto diante de Deus. A questão é que você deve fazer voto e ser fiel no seu cumprimento. Se isso está bem estabelecido, se isso ficou claro para mim e para você, nós agora podemos vir para o jejum. Por que jejum? O jejum habitual, eu disse que ele é diferente do jejum pleno. O jejum pleno não tem nem voto. Você começa numa comunhão com Deus, o tempo passa e você não lembra nem das suas coisas, você não lembra de comer, você não lembra de coisas, e você está numa comunhão. Quando você olha, irmãos, passaram-se horas. Aí os irmãos ficam assim, isso existe? Existe. Muitas vezes a vida da igreja hoje não pratica isso por falta de comunhão, mas tirando aquele jejum, os demais jejuns são votos. Você estipula no seu coração assim, olha, tal dia, Senhor, eu farei um jejum. Aí muitos querem ser espirituais e fazem votos que não conseguem cumprir. Senhor, eu quero ficar 7 dias sem comer e sem beber. E eu faço um voto. Você faz uma oração diante de Deus. Isso é um voto, irmãos. Você faz uma oração e diz, Senhor, durante tal tempo eu não como e não bebo. É um voto que eu faço diante do Senhor. Se você assim o fizer, eu só quero te recomendar. Cumpre, viu, irmãos? Nem que você vá para a UTI. Eles vão dar um jeitinho no você lá. Mas cumpre. Porque se você não cumprir, você tem um dano. Você tem um prejuízo. João, dúvida? Então vamos supor, só agora eu sei isso. Eu vivi minha vida fazendo voto e não cumpri. Para, pensa, pega um caderninho, anota que vocês não cumpriu e começa a pagar. Não, mas é sério. Parece engraçado, mas é a saída. A palavra fala, não tardes. Então você vai cumprir. Deus, olha, eu fiz um voto de um jejum de 24 horas. Eu não cumpri. Senhor, olha, eu sei que para me perdoar, eu preciso cumprir voto. Voto se cumpre, não é me perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Não, irmãos, voto se cumpre realizando. Coloque os seus votos, aquele que você colocou ali, e vai lá. Se votou na Dilma, você pode esperar a próxima eleição e votar novamente, seja nela ou em quem você quiser. Mas o seu voto, o seu compromisso diante de Deus é um compromisso que deve ser cumprido. A única maneira de você tirar o peso da ruptura do seu voto é cumprindo aquele voto em momento posterior. Está entendido isso aí, irmãos? Ok, vamos então. Eu vou aqui dizer para vocês, agora eu vou só falar, porque tanto pelo tempo como pela falta de necessidade de lermos,
tantos textos. Oi? Só puxar aqui, você falou que ele gosta, normalmente as pessoas na hora de abençoar alguém, eles consagram, né? Não se deve consagrar. Na verdade, existe um erro mesmo, porque às vezes a pessoa acha bonito, gosta de algumas falas e trazem essas falas. Se você consagra um alimento a Deus, você está comendo ele por quê? Vocês entendem? Não, mas eu sou um consagrado. Não, irmãos, o alimento você só desconsagra, ok? Um alimento você desconsagra e você o abençoa em nome de Jesus, para que ele faça bem, para que haja fartura na sua casa. Isso tudo é bíblico, mas você não deve consagrar principalmente coisas. Grava essa regrinha simples: nós não consagramos coisas, a menos que venhamos a assumir a total responsabilidade sobre essas coisas. E aí, irmão, não quebra, porque na hora que virar, lembra do livro de matemática 3, virou livro de matemática quântica. Tem isso? Aquela coisa bem complexa que você lê e fala, põe a mão assim no dente que você não consegue, né, saber o que está acontecendo. Você não vai resolver, a não ser que você cumpra. Então não consagre coisas. Consagração que Deus quer é consagração de vida. E aí então fica uma outra questão. Irmão, vamos cumprir a nossa consagração, né? Senhor, eu te prometo que essa mão que o Senhor está vendo, se um dia ela pecar, eu vou cortar. Irmão, se você fizer isso, você prepara para ficar sem mão. Parece engraçado, mas eu estou dizendo algo muito sério, porque na hora você fez um voto que você não vai cumprir. Se você for fazer um voto, irmãos, vou dar uma dica para vocês. Começa a fazer votos que você cumpra, ainda que pareça bobo aos olhos dos outros, mas que você dá conta. Eu já disse para vocês, o meu primeiro voto de abstinência foi no sorvete de domingo. Vocês entendem? Que minha mãe comprava, só tinha o domingo, era a festa do sorvete. Um sorveteiro passava empurrando um carrinho, parava na porta da minha casa, nós éramos 11, então ele vendia muito. E cada um podia pegar um sorvete. E eu disse, Deus, vocês sabem, né, irmãos? Amo sorvete. E eu falei assim, Deus, eu não vou tomar sorvete. O que eu chorava, porque todo mundo tomando sorvete, eu era menino. Mas eu disse, eu não posso. Mãe, pode? A mãe disse, não, você prometeu que você não vai tomar sorvete. Era a minha promessa. Era o que eu dava conta. Então eu quero dizer para você que os nossos votos, você começa a fazer voto provando a sua fidelidade. Ok, irmãos? Quando dizem de casa, de porta, de carro, é a mesma coisa? Mesma coisa. A unção muitas vezes ela tem um sentido. A unção é para que Deus abençoe, para que Deus espante mal olhado, olho gordo, coisa assim, né? É coisa de macumbaria. Homem cristão não unge coisas. Cristão abençoa pessoas. O Senhor falou assim, Moisés, tira a sandália dos seus pés. Porque Moisés, onde esse pezinho pisar, digo eu o pezinho, onde os seus pés tocarem, é terra santa. Só isso que nós precisamos. Você é alguém santificado. A Bíblia diz que quem é santificado, santifica a sua casa. Se você é santificado, você santifica o seu trabalho. Se você é santificado, quando você pega no volante do seu carro para dirigir, irmãos, amém? Volante do carro para dirigir, você é como um santo, separado, servo de Deus, você está conduzindo algo que se torna com você alguma coisa, sem que você faça um voto disso. Porque se você fizer, você precisa arcar. E essa questão da unção é uma questão muito mais ligada a um conceito cultural errado, né? Ah, mas lá em Israel ungia. Não. Israel ungia os utensílios do templo, da casa de Deus, que é o nosso espírito. Então nós não ungimos coisas. Vamos lá, hein? Eu vou trazer aqui então alguns tipos de jejuns, sejam eles só parciais, de alimento parcial ou total. Vamos lá? Eu não vou ler o texto, eu vou ditar e quem estiver anotando, anote por favor. Vamos para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento,
nós vamos encontrar o jejum de consagração. O que é isso? Lá em Números, capítulo 6, versículo 3 e 4, nós vamos ver que é o voto do nazireu. O voto do nazireu, ele era a abstinência. Alguns irmãos me perguntam, eu posso me abster de comer apenas algumas coisas? Eu digo para você, pode. Desde que você, o que, irmãos? Desde que você cumpra. Então, o voto do nazireu, ele implicava algumas coisas do alimento e algumas coisas da prática física. Dentro daquele voto que vocês vão ler lá em Números que eu acabei de citar, vocês vão ver a regra. Então, se você quiser fazer um voto, ou seja, um jejum parcial, através de uma abstinência, a Bíblia te dá respaldo para isso, desde que você cumpra. Nós temos outro tipo. Nós encontramos o jejum, que é um tipo de voto, é claro, o jejum por arrependimento. Uma pessoa pratica alguma coisa, aquela coisa é pesada no seu coração por causa da maldade ou daquilo que isso gerou. A pessoa se arrepende, ela pode estabelecer diante de Deus um jejum, pedindo ao Senhor por arrependimento. Porque muitas vezes, é outra palavrinha, nós estamos ficando, irmão, tão ruim, nós estamos virando um monstro tão feio, que nós estamos esquecendo dos rudimentos da fé. A palavra de Deus diz, se vocês se arrependerem, não é isso? E abandonarem o vosso pecado, Deus é fiel e justo. Para quê? Para perdoar. Nós muitas vezes achamos que falar com Deus o que nós fizemos é suficiente. Isso, divorciado do arrependimento. Tem coisa que você faz e você não está arrependida. Isso não acontece com vocês, não. Claro que acontece. Deus, eu acabei de fazer isso aqui, eu menti, por exemplo. Tem gente que não consegue ficar sem a mentira, é impressionante. É impressionante. Não precisa, mas mente. Então a pessoa fala assim, Deus, me perdoa, eu acabei de mentir. Ô irmãos, Deus perdoa, mas você arrependeu? Às vezes fala, Deus, eu não consigo arrepender. O que você precisa, irmãos? Você precisa travar uma luta entre a sua alma, a sua carne e o espírito. Deus, eu sou um mentiroso nato. Eu minto até para mim. Não, isso não engorda. Isso não engorda. Engorda, irmão, deixa de ser mentiroso. Então, você não consegue lidar com a verdade. Você precisa ir para onde? Qual que é o endereço? É o jejum. É a luta da sua carne, da sua alma, contra o seu espírito. Aí, irmão, vou te falar. Aí a luta fica boa. Quero ver você esquecer desse negócio. E vai o jejum de um dia. O jejum de um dia não resolveu não, Deus, eu continuo mentindo. Senhor, eu tenho que mudar. Você sabe, não é de Deus. O pai da mentira é quem? Deus, eu tenho que mudar. 2 dias de jejum. Ai, Jesus. Misericórdia, amo comer. Aí você começa uma luta entre a sua necessidade natural e o imperar de uma obra espiritual. Depois eu vou falar sobre isso, porque senão vai ter irmão morrendo e pondo culpa em mim. Eu vou depois explicar isso aí. Vamos lá. Consagração, arrependimento, vocês vão achar lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6. Nós temos também, encontramos na Bíblia, jejum por causa da tristeza do luto. Às vezes a tristeza é tão grande que a pessoa não consegue, irmãos, romper aquele ponto, sabe? Aquela coisa que afunda a pessoa, ela só consegue ter tristeza. Morte é algo natural, vai acontecer. Então a pessoa não consegue. Nós encontramos Davi fazendo esse jejum em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12, e também no capítulo 3, versículo 35. Foi quando na morte de Saul e de Jonatas. Aflição. Muitas vezes você está tão aflito e a única saída que você tem para aquele contexto é o jejum. Então nós encontramos saídas bíblicas, práticas bíblicas para aflição. Encontramos em 2 Samuel capítulo 12, versos 16 a 23.
Encontramos também em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3, Josafá pregou um jejum, né, por causa dos riscos. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Posso ir? Nós encontramos também, estou falando primeiro só Antigo Testamento, jejum pedindo a Deus proteção. Nós vamos encontrar isso em Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 23. E vamos encontrar também em Esther, capítulo 4, versículo 16. Amém? Capítulo 4, versículo 16. Proteção. Enfermidade. Nós vamos encontrar, tem muitos, mas eu vou dar só um, né? Depois vocês podem... Salmo 35, 13, diz que Davi jejuou por causa da enfermidade. E nós vamos encontrar uma intercessão a favor do povo. Daniel normalmente jejuava pela nação de Israel. Encontramos em Daniel capítulo 9, verso 3, e no capítulo 10, versículo 2 e 3. Só aí tá bom, eu acho. Já dei um exemplo já, né? Daniel é intercessão a favor do povo. Daniel, capítulo 9, 3, capítulo 9, versículo 3, e capítulo 10, versículos 2 e 3. Ok, irmãos? Então vamos lá. Novo Testamento, rapidamente. O Antigo é consagração, arrependimento, luto, aflição, proteção, enfermidade e intercessão. Novo Testamento nós vamos encontrar um contexto um pouco diferente. Então nós vamos ver agora o Senhor Jesus manifesto, a sua obra expressa, e agora nós vemos um povo que também tinha necessidades, mas a igreja do Senhor se expressa. Um ponto, para se preparar para batalhas espirituais. Esse aqui nós vamos ter que ler. Abra comigo em Mateus capítulo 17, verso 21. Mateus capítulo 17. Esse versículo que eu vou ler, ele está entre colchetes na maioria das Bíblias. Por quê? Porque não foi encontrado em todos os manuscritos esse versículo. Então, todas as vezes que você achar entre colchete, é porque essa fala não é uma fala que foi achada em todas. No entanto, nos convém ler, até por causa do contexto, ele cabe. Diz assim: mas essa casta, falando de demônio, não se expele, senão por meio de oração e jejum. Nós sabemos que é muito comum, nós saímos para fazer a obra do Senhor e muitas vezes vamos totalmente despreparados. Já disse aos irmãos outras vezes que eu fico um pouco assustado com pessoas que, tendo o encargo de Deus, levam o seu dia normalmente, como se nada tivesse acontecido. Por exemplo, você vai para uma reunião onde você vai ministrar uma mensagem, ou você vai fazer uma oração especial por alguém, você vai visitar alguém no hospital e você vive o dia. Você sai para jogar bola, vai tomar um sorvete, parece que nada aconteceu. Chega na hora, você veste a roupa da visita e chega lá. Isso é maravilhoso, né? Claro que você não está preparado. É claro que você não está preparado para essa luta. Qualquer coisa espiritual diferente que acontecer, você vai levar uma surra, porque você não se reservou a grandeza da obra que você foi convidado. Quando você se propõe a algo, você se consagra a Ele, a Deus para Ele. Senhor, eu preciso buscar força espiritual, porque eu não sei o que nós vamos encontrar lá. Deu para entender? Em alguns casos, é jejum e oração, viu, irmãos? Se você não pode, passa a sua vez. Conheço um fulano ali, o rapaz, está possesso de não sei quantos espíritos demoníacos. Você vai lá visitar hoje, não dá. Olha, eu preciso de um prazozinho para dar uma... Covarde não, irmãos. Não é covarde não, e eu não dou conta.
Vai me desculpar, é minha pequenez. Não, eu sou, deixa que eu vou. Eu vou lá, vai. Pode ir, ó. Que Deus te abençoe, mas que você esteja preparado. Mas João, Deus depende de você para isso? Você tem que estar tão preparado? Muitas vezes Deus vai agir pela misericórdia dele, mas lembre de uma coisa, você estará reprovado. Porque eu acho isso muito importante, sabe, irmãos? Tem pessoas que amam o prêmio, mas esquecem o valor especial da aprovação divina. A palavra de Deus fala assim: cuidado para que, uma vez aprovadas as suas obras, não tenha você reprovação diante de Deus. Se não me engano, 2 Coríntios capítulo 13, lê ele todo, em algum versículo lá está essa questão. Às vezes você vai e Deus por misericórdia vai agir a favor do Mário. Fiz nada, estava lá no campo de futebol, Mário, estava assistindo Atlético e Caldense, aí eu cheguei aqui, o Mário precisou, e aí Mário, aí eu comecei, sabe, orei, Deus vai, foi uma bênção para a vida do Mário. Amém, Deus te amou, mas Deus me reprovou. Pensa nisso, tá, irmãos? Irmão radical, é bíblico. Se você quer fazer algo para Deus, faça com interesse. Podemos ir? E eu querendo acabar hoje, né? Nós vamos acabar na quarta. Pois não, Luiz? Ganhar o mundo inteiro e perder a própria. Ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida. Bem lembrado. Olha, Mateus, então, nós vemos isso. Comunhão. Então, veja bem, eu vou agora aqui fazer uma lista, igual eu fiz a outra. No Novo Testamento nós encontramos jejum, para que fosse o veículo através do qual o Senhor trabalharia corações, para que a pessoa aprendesse a ter mais comunhão com Deus. Nós encontramos isso no livro de Lucas, capítulo 2, verso 25, até o verso 37. Vocês vão ver ali que aquelas pessoas tinham dentro do seu contexto uma prática de jejum. Nós não vamos ler, porque o nosso tempo não permite. No entanto, eu quero dizer para vocês, tudo que nós não lermos aqui, nós vamos trabalhar na quarta-feira, ok? É, para comunhão. Ou seja, vou dar um exemplo claro aqui. É muito comum eu e vocês hoje, irmãos, viver a vida sem ter comunhão com Deus. Você abre a sua Bíblia, aí você lembra de uma época passada, que você abria a Bíblia e Deus falava com você, né? Agora você abre, você lê a Bíblia inteira, você lê livro e o seu coração está o quê? Igual uma pedra. Você não sente a presença do Senhor. Te falta comunhão com o Pai. Como você vai restabelecer isso, irmãos? Jejum e oração. Ok? Deu para entender, Silvana? Nós vemos no Novo Testamento, quando alguém se posicionava e queria ministrar a Deus, ou seja, presbíteros, pastores, iam se colocar numa posição de ministração, eles se preparavam em jejum e oração. Novo Testamento. Isso está em Atos capítulo 13, verso 2. E também no verso 3. Irmãos, estabelecimento de consagração na vida da igreja. Olha, então, de repente, alguém quer ser consagrado ministro. Seja pastor, evangelista, mestre. Hoje as pessoas fazem isso como se fosse um evento. Vamos consagrar, quem consagra? Fulano consagra, e organiza tudo. Não. A Bíblia diz que para você consagrar alguém, você primeiro jejua e ouve de Deus. Se Deus falar não, irmão, você vai chegar com toda a clareza para a pessoa e falar: vai dar não. Absurdo, soberbo, arrogante, não vai dar não, viu? Sinto muito, eu não posso consagrar a sua vida. É assim que funciona, irmão. Aí daquele que amar mais seu irmão, sua mãe, seu pai, seu amigo do que a mim, não é digno de mim. Se é não, é não. Ora primeiro, jejua e depois vai consagrar. Oi? A Bia está me lembrando que tem a ceia, mas eu preciso só fazer um fechamento, senão fica muito ruim onde a gente vai parar. Deu para entender? Jejum é o ar de um cristão hoje, viu, irmãos? Se você não respira o jejum, vou te falar que você está com muita dificuldade respiratória,
nos nossos dias. Há quanto tempo a igreja do Senhor abriu mão dessa arma? Atos capítulo 13, versículo 3. Aqui, estabelecimento de presbíteros, né, Silvana? É Atos capítulo 14, verso 21 a 23. Pois bem, daí nós vamos agora, e eu vou parar aqui, e vou continuar na quarta-feira. Quem tiver oportunidade, venha, por favor. Acerca das formas de jejum, eu falei tipo são dois. Pleno e o quê? Habitual. Tipo. Formas de jejum, aí são outras. Nós temos a forma parcial, normal e total. Tudo isso, contextos bíblicos. E além disso, nós temos as durações, ou seja, a forma de operar o jejum. Jejum de meio-dia, 1 dia, 3 dias, 7 dias, 23 dias, 40 dias. E cada um tem uma maneira de se fazer. Tá bom? Tá explicado? Recado dado? Vamos jejuar? Não vou fazer esse convite para vocês, não. Eu vou apenas pedir a vocês o seguinte: se nós abandonarmos um pouquinho a ideia, a palavra jejum, e formos para a origem, a base de cada palavrinha que nós falamos, nós vamos ver que o que é aplicado no jejum tem uma origem numa vida sólida de uma consagração autêntica. A igreja tem sido muito religiosa e pouco cristã. Tendo Cristo em nós, faremos coisas que são de Deus, para Deus.